Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em nós e conosco. Amém. Aqui, nossa reunião, e com todos que estão nos vendo, vão nos ver através do Face. Nós vamos refletir nessa manhã sobre a palavra do Senhor, procurando através dela desenvolver um pouco mais a nossa vida espiritual no Senhor e com o Senhor. E para essa oportunidade nós vamos tomar um texto do Salmo 73, Salmo de número 73 e o verso 25. Faremos algumas considerações e depois nós conversaremos mais a respeito do tema. Salmo 73, verso 25. Possuindo o Senhor. Possuindo o Senhor. Então o salmista diz: no céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Essa é a declaração que Asaf faz no final deste salmo. No céu eu só tenho a ti, se referindo a Yahvé, ao Senhor. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Este é aquele salmo bastante conhecido a respeito da confusão psicológica e até espiritual de Asaf em relação à vida com Deus e à vida sem Deus. Asaf observa e escreve neste salmo, logo do início, que Deus é bom. Ele diz: Deus é bom. Mas ao mesmo tempo ele começa a falar a respeito de que essa bondade de Deus não se manifesta de maneira justa sobre a humanidade. Ele vê que pessoas justas, pessoas consideradas por ele boas, sofrem muitos infortúnios, doenças, perdas, e etc, etc. Enquanto que pessoas não tementes a Deus, pessoas ímpias, no dizer dele, vivem regaladamente, quase que nada de mal lhes acontece. E ele começa a se envolver com esse pensamento e ele vai percebendo dentro dele um certo desequilíbrio emocional. E ele chega a dizer que por muito pouco ele não se desviou, por muito pouco ele não deixou de crer na bondade, na justiça, no amor de Deus, talvez na própria realidade de Deus, em função daquilo que ele percebia no seu dia a dia, à sua volta, as pessoas que conviviam com ele. Então essa atitude de avaliar a bondade de Deus através daquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós percebemos na nossa existência, na nossa realidade, no meio em que vivemos, não corresponde com aquilo que é, de fato, a revelação da bondade de Deus. Deus é bom, Deus é sempre bom. A bondade de Deus é da natureza de Deus. Ela procede daquilo que Deus é em si. Deus é amor, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel a si, enfim, é o que Deus é na sua intimidade, na sua natureza mais íntima. Então a bondade de Deus não se relaciona diretamente e à primeira vista com as coisas que nós percebemos neste mundo. Então o que acontece nesse mundo acontece dentro de acidentes, a partir do maior e primeiro, vamos dizer, acidente
na humanidade, que foi o pecado de Adão. Então, a partir do pecado de Adão, nós temos toda uma desorganização das coisas neste mundo em relação a Deus. Então, o mundo de Deus já não responde mais positivamente a Deus. A humanidade já não responde mais a Deus positivamente. E Deus continua amando essa humanidade, continua sendo bom para com essa humanidade, justo para com essa humanidade. Mas a ação, a própria ação da humanidade é que não se ajusta, não se enquadra, não se harmoniza com essa realidade que Deus é. Então os homens vão praticar injustiças, maldades, violência, enquanto estiverem neste mundo voltados para si mesmos. Enquanto os homens viverem para si e não para Deus, e não em função uns dos outros, é claro que haverá essa manifestação de injustiça no meio da sociedade. Então, qualificar os seres humanos também dentro dessa condição não é boa, porque a gente acaba pecando em relação àquilo que o ser humano é em si. Quando eu começo a classificar gente boa, gente ruim, gente honesta, gente desonesta, gente de bem, gente não do bem, eu começo a classificar a partir daquilo que elas fazem, não daquilo que elas são em si. Então nós temos que olhar as pessoas e vê-las a partir daquilo que elas são em si mesmas, em relação à origem de cada uma delas, à natureza de cada uma delas. Então, quando eu olho para a pessoa a partir daquela pronúncia gloriosa de Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, então eu vejo seres humanos parecidos com Deus, independentemente se ele se apresenta como ímpio ou como gente religiosa, gente do bem, gente do mal. O importante é a essência presente nele, ou seja, a imagem e semelhança de Deus presentes na existência, na vida de cada ser humano. Então nós, humanos, trazemos conosco, no nosso interior, a imagem e semelhança de Deus, e nós só podemos ser definidos como seres humanos, como pessoas, a partir dessa realidade. Então eu tenho que definir a mim mesmo a partir daquilo que eu sou, enquanto imagem e semelhança de Deus, e não enquanto aquilo que eu pratico, que eu faço na minha condição, principalmente agora, caída, afastada, desarmonizada com a realidade maior de Deus. Então, quando Asaf começa a considerar gente boa, gente ruim, gente justa, gente injusta, ele está se esquecendo de olhar o outro a partir da realidade maior que é Deus. E ele segue nesse processo interior de consideração de si, do outro, de Deus em relação a si, em relação ao outro, e se perde. Como eu disse, ele vai confessar que quase, por muito pouco, ele não abandonou a sua fé. Então, num certo momento, ele entra em si mesmo, talvez como o filho pródigo, cai em si, e ele percebe que há uma diferença que precisa ser considerada. Então, os seus olhos se abrem, sua mente se abre, e ele percebe alguma coisa para além de si mesmo. Ele nota que o mundo não gira em torno dele, que as coisas não são como ele gostaria que fossem, etc, etc. E quando ele tem essa abertura para Deus, para o outro, para si, quando ele consegue se perceber nessa condição e nessa situação, então ele diz que sentiu como que picadas nos rins. Imagina, é como que se agulhas estivessem perfurando os seus rins. Foi doído para ele.
Foi extremamente doloroso a percepção da realidade dessa verdade. E, de alguma forma, nós, seres humanos, temos medo da realidade, temos medo da verdade. A verdade dói em nós. A realidade das coisas dói em nós. Então nós começamos a buscar alguma forma de superação disso, de ocultamento disso, de amenização disso. E nós deixamos de olhar a realidade como ela é. Então a realidade é essa. Nós existimos dentro dessa realidade. E as coisas aqui são assim. A vida tem que seguir em frente tal como ela é. Quando nós olhamos as pessoas, como fez Asaf, e as consideramos ímpias, maldosas, cruéis, etc., nós não queremos, em nós mesmos, de alguma forma, nós não queremos que estas pessoas sejam iguais a nós. Talvez a oração do fariseu lá no templo explique muito isso, quando ele dizia, não sou como os demais homens. Né? Então, às vezes, nós também queremos ser assim, diferente dos que consideramos que não são. E isso não corresponde à verdade. O Senhor Jesus ali dá um 0 para esse homem e dá um 10 para o outro que se considerava completamente oposto. Então, encarar a verdade, é preciso encarar a verdade tal como ela se apresenta diante de nós. Deus é bom? Sim, sempre bom. Deus é justo? Sim, sempre justo. Deus é amor? Sim, Deus sempre ama. Deus está governando este mundo, de fato? Não. Deus é rei deste mundo, é senhor deste mundo? De direito, sim. De fato, não. Então, nós, às vezes, queremos que Deus haja como rei de direito fora do tempo, porque Deus já determinou um tempo para agir. O Senhor Jesus disse aos discípulos, quando perguntaram a ele, o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? O Senhor diz, não convém vocês saber os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Deus tem uma agenda e Ele estabeleceu os acontecimentos de acordo com essa agenda e Ele vai agindo aos poucos. Ele vai tomando decisões e ações no tempo, no espaço e conduzindo de fora dos bastidores da história as coisas para aquilo que é o propósito final, quando Ele mesmo fará convergir para Cristo todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, quando Ele então se manifestará absolutamente supremo, tudo em todos, e a sua glória será cantada em todo o universo. Então isso é futuro, mas é uma condução que Deus está fazendo ocultamente. Mas nós não percebemos essa grandeza de Deus e tratamos das coisas tais como elas se apresentam diante de nós. Então Asaf caiu nessa armadilha, se debateu, chorou, gritou, esperneou, acusou Deus, assim como Jó, de não ser justo para com ele e para com os bons, até que ele então tem esse momento de lucidez espiritual e ele percebe que ele está num mundo que é como é e que ele tem que fazer valer a sua fé em Deus, seu compromisso com Deus, sua vida com Deus, dentro dessa situação, dentro dessa realidade, não fora dela. Seria muito, muito mais interessante, vou dizer, se para aqueles, vou colocar as coisas aqui na primeira pessoa, né? Se as coisas para mim, enquanto cristão, fossem maravilhosas, né? Tudo desse certo, eu venceria todas as concorrências, nunca ficaria doente, etc. Tudo de bom, só coisa boa, porque eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Mas, na verdade, não é assim que acontece. Então, dentro dessas minhas circunstâncias, como já foi dito pelo filósofo, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né?
Então, dentro dessas minhas circunstâncias, eu tenho que manifestar o Deus do qual eu creio e sirvo. Assim como o apóstolo Paulo, sendo levado para a prisão em alto mar, no meio de uma tempestade, tudo se perdendo, e ele diz a todos que estão com ele: olha, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Olha que coisa sensacional. No meio de uma situação negativa, totalmente negativa. Ele é prisioneiro, está indo para a cadeia, em alto mar, tempestade, tudo se acabando. Mas ele permanece inteiro. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então, seja qual for a circunstância em que estivermos vivendo, a nossa atitude tem que ser essa: o Deus a quem eu pertenço, o meu Deus que está comigo, o qual eu sirvo, ele está fora de toda essa situação. O fato de eu estar indo para a cadeia, o fato de eu estar aprisionado nesse barco, o fato da tempestade estar destruindo tudo, não anula a realidade do Deus que eu tenho e que é comigo e será sempre comigo. Então, nenhuma circunstância fará com que ele seja negado na minha vida. Haja o que houver, eu afirmarei positivamente, em todo tempo, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Então, às vezes, os cristãos, eles se perdem, assim como Asaf, porque eles se baseiam muito nas questões da terra, do tempo, e eles estão correndo atrás das suas bênçãos, dos seus privilégios, das suas vitórias, das suas conquistas. E quando essas coisas não acontecem, caem em depressão, se abatem, parece que Deus se afastou e não consegue aí, nessa hora escura, fazer com que a luz brilhe ainda mais, se perde na escuridão também. E quem está à sua volta, ou à nossa volta, não poderá perceber em nós o Deus de quem somos e a quem servimos. É doloroso quando nós nos entregamos às circunstâncias, quando nós nos rendemos às situações, quando nós nos perdemos porque as coisas não deram certo como nós gostaríamos que dessem. E aí, o Deus que habita em nós, o Cristo que vive em nós, não aparece. Então, a nossa fé é para revelar Deus. O Michel nos puxa a orelha aqui sempre. Se nós não revelarmos Deus, se nós não manifestarmos Deus na vida, em qualquer tempo, em qualquer situação, alguma coisa não está bem em nós. Não é que não está bem no mundo, não está bem no outro, não está bem lá fora. Não está bem dentro de nós. Se eu não estiver bem em mim com Deus, eu não vou estar bem com o que estiver fora de mim. Então as coisas, os nossos problemas não estão fora de nós, mas dentro de nós, na nossa realidade de nos autoconhecermos, conhecer a nós mesmos enquanto imagem e semelhança de Deus, primeiramente. Depois, conhecer-nos em Cristo, como aqueles que estão em Cristo, unidos com Cristo, que se tornaram um só Espírito com Cristo, que vive em Cristo, por Cristo, para Cristo. Às vezes nós, quando lemos as histórias dos mártires lá dos 3 primeiros séculos, por exemplo, da igreja, nos sentimos envergonhados vendo a atitude daquelas pessoas. Homens cultos, homens sábios, homens riquíssimos, mas que mantinham a firmeza da fé professada, acrescentada e praticada diante dos tribunais, sabendo que aquilo lhes custaria a vida. A vida na fogueira, decapitado, devorado por feras, mas se mantinham como luz, como sal, salgando e iluminando o ambiente onde eles estavam. E temos também ali pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que mal sabiam
o que era aquilo que estavam fazendo, mas se mantinham positivas até o fim, enfrentavam a morte a despeito de tudo. Como diz Franklin, a vida apesar de tudo. Então, a vida em Cristo a despeito de qualquer coisa. Então, Asaf, ele segue essa trajetória da sua vida, passando por esses momentos delicados, se perdendo nessas curvas, desses ambientes hostis da fé, mas de repente ele cai em si, ele tem essa luz que brilha na mente dele, ele sente picadas nos rins, dores profundas no seu ser, e aí ele respira fundo e segue em frente, e faz essa declaração que é o texto que nós tomamos aqui para a nossa reflexão. Depois de tudo isso, então ele enche o peito de ar e diz: no céu eu só tenho a ti. Que coisa linda, que declaração gloriosa agora a gente ouve daquele que estava negando Deus há poucos momentos. Mas agora ele está aqui, no céu eu só tenho a ti, a convicção, né? Essa certeza de que ele possuía o maior, o melhor, aquele que realmente é, do qual tudo procede. Eu não tenho no céu uma coroa, uma pedra preciosa, eu não tenho um tesouro material, não, no céu eu tenho a ti, no céu eu tenho o Senhor é meu. O apóstolo Paulo dizia isso com a alma cheia, né? O meu Deus, eu sei em quem tenho crido. Ó, que profundidade, que força interior. Então, quando Asaf diz eu tenho Deus, agora ele entendeu que ele possuía tudo. Ele possuía a realidade inteira da sua existência e para além da sua existência. Ele tem a origem, ele tem a causa, ele tem a própria vida no seu interior. O que eu tenho não é gente, não é coisa, não é objeto. O que eu tenho é a fonte da minha existência. Ela está aqui em mim e ela jorra em mim, ela flui em mim o tempo todo. Então, quando nós temos essa convicção, essa certeza de que possuímos Deus e que Deus é o tudo, é o todo, é o mais, é o absoluto, é o perfeito, nós nos confundimos nessa realidade. É aí que nós nos confundimos com a verdade daquilo que somos. Nós entramos em Deus, Deus entra em nós e vemos nele uma só realidade. E a vida ganha espaço, ganha sentido, ganha valor, ganha propósito, missão. Enfim, ela vai ganhando significados cada vez maiores, porque a visão vai se ampliando, vai se aprofundando. E nós vamos percebendo que esse mundo da fé é muito maior, muito mais rico, muito mais amplo, muito mais profundo, que o mundo da fé, sobre a qual nós nos sustentamos, ela penetra além do véu, além da sombra, além da escuridão. Ela está lá, essa âncora, o escritor aos Hebreus vai chamar a âncora da nossa esperança. Então essa âncora, ela se firma lá, para além de tudo que é transitório, que é temporal, de tudo que é material, que é físico, ela se estabelece lá, ela se firma lá, e de lá ninguém a tira. E aí nós, embora circunstâncias estejam acontecendo, situações, mar se revoltando, o vento soprando, mas a casa está de pé. A casa está de pé, sem sofrer dano espiritual, psicológico, qualquer tipo. Porque ela está lá na rocha, ela está lá naquele que é sempre, naquele que não foi, não será, mas que é eternamente. Jesus disse, esse é um homem sábio. Sejamos sábios, sejamos assim. Então Asaf vai dizer, no céu, talvez
por ele estar ainda numa outra situação da história da revelação de Deus, ele vai dizer no céu, lá no céu, eu só tenho a ti. Nós hoje, muito mais evoluído nessa compreensão, não dizemos no céu, dizemos em nós. Deus habita em nós. O Novo Testamento nos dá essa graça e revela isso para nós. Deus habita em nós, somos templos de Deus, morada de Deus em espírito. Não é um devaneio, não é uma questão religiosa, é um fato, é uma realidade. Deus habita em mim, Deus está em mim. Eu sou a sua casa, a sua moradia, seu endereço nesse mundo. Então nós nem ficamos como Asaf pensando apenas no Deus do céu, mas no Deus em nós. Deus que anda com as nossas pernas, que se move no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma. Se Deus em nós. Ou quando compreendermos isso, Deus habita em nós. Nós não andaremos mais, vamos nos levitar. Tão precioso, tão grandioso é compreender Deus em mim. Paulo vai dizer a Pedro, Pedro, deixa de ser tolo, Cristo vive em mim. Você está aí atrás de coisinhas tão insignificantes. Gálatas 2, Pedro, o que você está pensando? Você é apóstolo de Cristo, você é um homem escolhido para essa missão, e o que você está fazendo? Cristo vive em nós, Cristo vive em nós, é a esperança da nossa glória. Então não há circunstâncias que venha nos esmorecer quando a nossa compreensão transcende essas realidades materiais e temporais. E aí terminando, ele vai dizer na segunda parte, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Se tenho a ti, se Deus habita em nós, se Deus é por nós, se Deus é conosco, o que mais vamos querer? Ele está em nós, nos abençoa, nos fortalece, nos ajuda, nos esclarece, nos ilumina. Deus está em nós nos ajudando. Ele não está em nós porque Ele depende de nós. Ele está em nós porque dependemos dEle em nós. Veja, é assim que funciona. Deus não está habitando em mim porque Ele depende de mim para poder... Não, Ele está habitando em mim porque eu dependo de ser essa habitação dEle. Então eu tenho Deus na terra, agora aqui comigo. Nós aqui. Temos Deus em nós aqui, conosco aqui. Será que estaríamos preocupados com alguma outra situação? Nós acabamos de sair de um pleito eleitoral e muitos ficaram frustrados e abatidos porque não aconteceu como gostariam. E agora? E agora? Vamos quebrar tudo? Vamos brigar? Vamos estourar o mundo? Vamos piorar as coisas aí? Não, é assim, se fortalecer no Senhor, continuar orando por quem governa, por que estão investidos de autoridade, porque essa é a obrigação nossa, é o dever nosso, não apenas como mandamento, mas como realidade da natureza, daquilo que somos em Cristo. Então nós abençoamos o inimigo, nós oramos pelo inimigo, nós amamos o inimigo, nós falamos bem do inimigo, porque nós somos filhos de Deus e queremos cada vez mais ser parecidos com Ele. E o imperativo do Senhor, que nos assusta, que nos amedronta, que diz, sejam perfeitos, como o vosso Pai, Pai de vocês que está no céu é perfeito, é o caminho que estamos seguindo. Mas essa perfeição nós só a encontramos, Michel falou domingo, nós a encontramos em Cristo. Nós em Cristo nos tornamos perfeitos como Deus, porque Cristo é o perfeito. É unido com Ele. Ora, o mundo vai como dele está escrito. Não tem mudança.
mas um dia o Senhor dirá basta. E quando Ele disser basta, ninguém vai protestar, ninguém vai sair para a rua, ninguém vai parar o trânsito, ninguém vai fazer nada, porque acabou. Nós lemos em Apocalipse 11, 15, que diz: e os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ponto. Os reinos do mundo, todo o mundo, agora está na mão do Senhor e do seu Cristo. E assim eternamente, como Pedro diz, nós esperamos um mundo novo, pleno de justiça, de paz e de alegria. Então, meus irmãos aqui, meus irmãos e irmãs que nos veem, pensemos um pouco nisso, nessa história de Asaf, e tentemos tirar daí lições que facilitem o nosso viver hoje aqui. Nós estamos em vantagem em relação a Asaf. Ele estava numa outra dispensação, ainda com uma compreensão da verdade de Deus bastante limitada, mas nós não, nós estamos na luz do Cristo que já veio até nós e agora está em nós. Então nós não podemos ser menos, temos que ser mais, muito mais, para a glória de Deus, para o nosso bem e para o bem de todos que estiverem à nossa volta. Ser assim é glorificar a Deus, é honrar a Deus e ser bênçãos para aqueles que estão conosco, aonde estiver, na situação em que estivermos. Então essa capacidade de transcender, de ir além de nós mesmos, de sairmos dos nossos problemas, de sairmos das nossas circunstâncias para ajudar o outro, para habilitar o outro, é que faz com que Cristo se mostre em nós. Se fizermos isso, seremos bem-aventurados diante do Senhor e também diante do mundo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ajude, que o Senhor nos esclareça mais e mais isso, e que no nosso coração isso possa estar continuamente. Eu possuo Deus. Eu possuo Deus. O que mais poderia querer? Em nome de Jesus. Amém e amém.